chat, eu não consigo saber se vocês estão prestando atenção, estão entendendo. Eu não consigo olhar vocês e sentir se vocês estão entendendo ou não o que eu estou falando. Então é muito diferente a gente fazer aula aqui do que fazer uma aula presencial cara a cara, tá? Eu vou pedir para quem não se apresentou no chat para contar como chamada, colocar o nome. Ó. Quem falou presença aqui foi Stephanie, do primeiro D, a Larielle, o Luiz Felipe, do primeiro D, o Cauã, do primeiro A, Fábio Onofre, Carolina Bárbara e a Rita, do primeiro D. Então as pessoas precisam se apresentar, senão eu não consigo fazer a chamada. O Daniel falou que vinha me ajudar, deve ter sido alguma coisa, não chegou, então por isso que talvez demore. Então, vocês estão me ouvindo? Alguém fala aí, sim, tá ouvindo? Só para eu testar se meu som tá funcionando. Ah, perfeito. Então, beleza. Vou começar. Pessoal, semana passada eu comecei a fazer esse material aqui com vocês, do PET. Vocês devem estar vendo aí o material do PET. Eu não sei se todo mundo está vendo esse material aqui. É aquela apostila de vocês. Muito aluno perguntando, Otávio, eu tenho que entregar as coisas? Pessoal, eu não sei como é que eu vou fazer ainda, mas provavelmente qual vai ser meu trabalho? Quem estiver vindo aqui na aula, eu não vou pedir para me entregar nada por enquanto. Quem não estiver vindo, não vão ser essas perguntas. Eu vou fazer perguntas a respeito do vídeo que eu pus lá no YouTube para ver se vocês assistiram ou não o vídeo. Já adianto que quase ninguém que não foi na aula assistiu. Tá? É um vídeo de 50 minutos. Eu acho que eu não pus o link, né? Vou pôr o link lá no grupo. É importante assistir a aula que eu dei na quinta-feira. Tá? Então, a minha avaliação é a presença de vocês aí. Tá? E eu vou observar se vocês ficaram até o fim. Eu consigo saber o tempo que vocês ficaram aqui. Tá? Então, claro, saiu uns 5 minutos mais cedo, acontece, tem gente que justifica. Essa semana 1, se vocês olharem aqui, o tema é potência de 10 e ordem de grandeza. Só que eu tô achando que o jeito que eu expliquei na semana passada pode ter ficado difícil para alguns alunos. O objetivo é chegar em notação científica, que aqui tá falando que usa em física e em biologia, mas também usa muito em química, talvez até mais do que em biologia, tá? Eu vou explicar isso de novo, potências de 10. Então, eu acho que vocês já sabem o que é uma potência, né? Então, eu vou recordar especificamente o que é uma potência de 10. Se eu colocar aqui 10 e um 6 em cima, eu leio 10 elevado a 6. Isso é uma potência de 10. O que é 10 elevado a 6? 10 elevado a 6 tem gente que não respondeu a chamada, pessoal. O que é potência de 10? 10 elevado a... Toda vez que alguém chega atrasado, atrapalha, porque eu tenho que voltar lá. 10 elevado a 6 é o quê? É 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10 vezes 10. Isso é 10 elevado a 6. Então, vocês já devem saber que isso aqui é 1 milhão. É só pegar 1 e contar os zeros aqui. Então, potência de 10 é desse jeito. Ó. Se é elevado a 6, eu tenho 6 zeros. Tá? Então, isso é o tema da primeira aula do PET no estado de Minas Gerais. A gente já fez as tarefas dessa primeira aula aqui, menos as que são abertas. E vocês vão ver que eu já fiz as tarefas aqui. A da opinião sobre achar essas bobeiras eu não fiz. Mas aqui a gente já chegou numa coisa mais difícil, certo? E eu vou falar sobre isso para depois vocês entenderem melhor a notação científica. Eu quero explicar direitinho para ficar bem claro, tá? Então vocês podem ir perguntando, porque se vocês não perguntam, eu não sei quais são as dúvidas de vocês, tá? Se vocês não perguntarem nada, eu não sei quais são as dúvidas. Não precisa perguntar em áudio, tá? Deixa eu ver se alguém fez alguma pergunta aqui. Tá, beleza.
Então, não sei. Quem tiver pergunta, faz aí no chat, ou pode fazer em áudio também, tá? Então, isso são as potências 10. Bom, 10 elevado a 6, 6 zeros. Se for 10 elevado a 5, o que é 10 elevado a 5? São 5 zeros. Certo? Então, vocês já devem ter percebido o padrão disso daqui. É uma coisa muito simples de entender. Então, se eu colocar 10 elevado a 11, é o quê? 11 zeros. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 zeros. Certo? Tem números que realmente são muito grandes e a gente precisa trabalhar com eles. Então, essas potências vão ser muito úteis para escrever números muito grandes ou números muito pequenos. 10 elevado a 50 é o quê? 1 seguido de 50 zeros. Eu não vou escrever os 50 zeros aqui. Tá? Vou pôr 3 pontinhos para dizer que tem 50 zeros aqui. Tá? Em geral, essas potências de 10 têm nome. Tá? O primeiro nome, os nomes são, vocês sabem, né? 10 elevado a 1 é 10, 1 zero. 10 elevado a 2 é 100, 2 zeros. Então, isso aqui é 10, isso aqui é 100. 10 elevado a 3, 3 zeros, 1000. Agora eu já vou pular para o 10 elevado a 6, que são 6 zeros, é 1 milhão. Então, quando a gente vai falar em milhões, a gente tem que lembrar que isso aqui é 10 elevado a 6. Quando a gente vai falar em bilhões, bilhões é 10 elevado a 9. Bilhões. Depois eu vou falar de expoente negativo. Eu quero reforçar bem o expoente positivo. 10 elevado a 12 é o que? São os trilhões. E por aí vai, tá? Então, isso é a representação dos números em potência de 10. Eu coloquei só as potências positivas. Qual a utilidade disso? A gente vai ver a utilidade disso. Ninguém está perguntando nada, né? Então, não sei nem se vocês estão prestando atenção aí, mas é importante isso aqui, tá? Vocês vão usar isso, quem for fazer vestibular, vestibulinho, vestibular seriado, quem for participar do Enem, isso é muito importante, tá? Por quê? E geografia, física, isso aqui é muito importante. Vou explicar por quê. Quando você tá... Vou dar um exemplo bem simples. Na China, no mundo, tem 7 bilhões de pessoas. Esse é o total de pessoas que tem no mundo, tá? Uma conta muito comum é calcular a quantidade de dejetos de cocô que essas pessoas fazem. E eu não sei quantos quilos de cocô as pessoas fazem por dia, vamos dizer que é 200 gramas. Então, os dejetos físicos que a pessoa faz são 200 gramas. E eu quero saber quanto que essas pessoas vão fazer de dejeto em 3 anos. Então, o tempo, eu vou colocar 3 anos, que é aproximadamente 1000 dias. Então, em 3 anos, quanto cocô a pessoa faz no mundo? É um exemplo horrível, mas é fácil de entender, tá? Então, eu tenho que multiplicar 7 bilhões por 200 por 1000. Isso é fácil, né? 7 vezes 2 vezes 1. Depois enche de zero. 7 vezes 2 vezes 1, 14. E conta quantos zeros aqui tem? 12, 13, 14, 15, 16, 17. Então, vou ter que colocar 17 zeros. Nota que visualmente isso é difícil de entender. 3, 6, 9, 12, 15, 16, 17. Então, veja. A quantidade de zeros é muito grande, tá? Então, tem gente, quem tá chegando aí atrasado, não esqueça de responder chamada, tá? Tem bastante gente que chegou depois do que o Juninho Bonaldi
falou aí presença, então não esqueçam de falar a presença. E, bom, então vamos continuar aqui. Então, essa conta é muito fácil. Eu multiplicar isso por isso por isso. Isso aqui é o total de gramas de dejetos humanos que as pessoas fazem em um ano. Mas olha que número difícil. Até para ler isso é complicado. Em geral a gente põe 3 pontinhos, tá? E não tem uma palavra para ler todos os números. Então isso aqui é um exemplo bem simples que eu dei. Então 1000, milhão, bilhão, trilhão, quadrilhão, quintilhão. Você tem um total de quintilhões aqui. Então o que a gente faz? Em lugar de a gente escrever esse número deste tamanho, que seria um negócio bem difícil, tá? O que é que a gente faz? A gente usa uma notação científica, tá? E essa notação científica, vocês precisam saber. Por quê? Em lugar de escrever isso, ó, eu vou escrever com uma cor verde aqui, azul. Em lugar de escrever esse número grande aqui, tá chegando gente até agora, pessoal, por isso que às vezes eu tenho que parar um pouquinho aqui para aceitar as pessoas. Esse é um problema do Meet, né? Tem que ou eu crio uma conta para cada um dos 6, que é uma situação difícil, ou eu tenho que ficar aceitando. Então, no mundo, em lugar de escrever isso aqui, 7 bilhões, eu escrevo assim, ó. Ah, Otávio, não era mais fácil escrever 7 bilhões? Sim, mas e para fazer conta? 200 gramas eu poderia escrever. Isso significa o quê? 7 vezes 1 bilhão. Aqui 2 vezes 100. Eu acabei de falar aqui acima, ó, que 10 elevado a 9 é bilhão. Então 7 vezes 10 elevado a 9, 7 bilhões. Espero que vocês estejam entendendo, que a explicação acho que está certinha, que é 2. Aqui 200 é 2 vezes 100. E 1000 é 10 elevado a 3. Então, em lugar de eu fazer contas com números muito grandes, eu posso simplesmente multiplicar isso aqui, ó. 7 vezes 2, 14, que é esse mesmo 14, vezes 10, e eu somo os expoentes. 9 mais 2, 11, 11 mais 3, 14. Acho que eu fiz alguma coisa errada aqui, porque eu pus 17, né? Peraí, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Aqui eu pus 17, era... Não sei por que eu pus 17, aqui tem 9, 10, 11, 12, 13, 14. Eu pus 3 era a mais, então é só apagar aqui. Certo? Ninguém reclamou, pessoal. Vocês têm que estar prestando atenção para ver se eu faço coisa errada e me falar. Então, isso daqui é isso aqui é um jeito simples de você fazer certas contas. Tem muitas coisas que quantidade são números que você vai trabalhar com número muito grande. Ou um número muito pequeno. Isso aqui é um número muito grande. O número de partidas de xadrez. O número de chances que você tem de ganhar numa loteria. O número de chances que você tem de chutar uma prova e acertar tudo. O número de chances é um número de possibilidades de jogos do Sudoku. O número de grãos de areia que tem em todas as praias do mundo. O número de átomos no planeta. Então, tudo isso aqui você vai usar números grandes. E esses números grandes se simplificam se você colocar potências aqui. E aqui está falando em gramas, eu podia querer em quilos. E ficaria muito fácil trabalhando desse jeito aqui. É isso que a gente vai aprender. Trabalhar com número grande e fazer essas conversões desse jeito. A notação científica, a gente vai ver mais para frente, que ele simplifica. Em lugar de fazer assim, ele escreve assim, 1,4 vezes 10 a 15. Em lugar de colocar o 14, põe 15 e põe uma vírgula aqui. Que é combinado que a notação científica é um número antes da vírgula. Mas a gente vai falar isso depois, tá? Ok? Alguém tem alguma pergunta a respeito disso aí? Todo mundo quieto, ninguém tá perguntando nada. Ah, que bom, Carol. Ó, a Carol falou alguma coisa. Isso aí eu tô levando em conta quem tá perguntando, viu, pessoal? Não para avaliar, porque só a presença já tá sendo avaliada, tá? Então, esse tipo de exercício, ele é a coisa mais comum do mundo. Inclusive, prova do instituto, cai muito isso naquela prova daquele negócio chamado Eletrô para entrar em Mococa. Então, esse tipo de questão é bem comum. Vou dar um outro exemplo, que agora eu vou falar de uma outra coisa. Na aula passada, a gente usou os símbolos das unidades de medida. E eles têm tudo a ver com notação científica, tá? Eu vou escrever aqui as potências de 10. 10 elevado
a 12, 10 elevado a 9, 10 elevado a 6, 10 elevado a 3. Isso aqui é 1 seguido de 12 zeros. 10 elevado a 9 é 1 seguido de 9 zeros. 10 elevado a 6 é 1 seguido de 6 zeros. 10 elevado a 3 é 1 seguido de 3 zeros. Isso aqui é o trilhão. Bilhão. Um trilhão é coisa pra caramba, vocês vão ver isso depois. Isso aqui é 1 milhão. Isso daqui é 1000. A diferença do milhão e bilhão é muito grande, tá? Pra vocês terem uma ideia, 1 milhão de segundos parece que são 11 dias. 1 bilhão de segundos são 30 anos. Milhão e bilhão é muita coisa. De bilhão para trilhão também é muita coisa. Isso daqui a gente chama de ordem de grandeza. O expoente, 3, 6, 9, 12. Porque aqui não está somando 3 em 3. Quando aqui está multiplicando de 1000 em 1000. A gente usa alguns símbolos para representar essas ordens. Por exemplo, o 1000 é um K. Você já viram fulano falar tem não sei quantos K no Instagram? Meu Instagram tem acho que 3K. Deixa eu olhar aqui. Às vezes, se vocês forem mulher, vocês têm chance de ter mais seguidor aí. Nós homens temos pouquinhos seguidores. A menina basta pôr uma foto de biquíni e já tem uma porção de coisa. Eu, por exemplo, eu tenho um número pequeno eu tenho 2K seguidores. O que é 2K? Tem 2000. Então K é o símbolo para quilo. É um prefixo grego, tá? Então o K significa 1000, tá? Mas se você for olhar um cara tipo Neymar, ele não tem 1000, ele tem M. O M é o quê? É milhão, é mega. Eu acho que ninguém tem 1 bilhão de seguidores no Instagram, tá? Não tem como. Mas se alguém tivesse, seria G, de giga. No mundo tem 7G. Número de seguidores 7G seria o mundo inteiro. E o trilhão é o tera. Mas você pode falar em dados de informática. Um HD de 2 tera é mais ou menos 2 trilhões de bytes. É um pouquinho mais complicado. Quem faz informática aí sabe. Essas letras são todas maiúsculas, menos o K, que é minúsculo, tá? O K aqui é minúsculo. Eu não consigo fazer um K manuscrito minúsculo, mas esse K é pequeno. E os outros são letras maiúsculas, tá? Então, esses símbolos, eles alteram nas medidas. Então, se eu falo, por exemplo, o que é um kg? Um kg são 1000 gramas, certo? O que é um MM? Um MM, aqueles chocolatinho? Não. MM é 1 milhão, um megametro, 1 milhão de metros. O que é 1 gigabyte? 1 bilhão. Se alguém entende informática sabe que não é exatamente isso, mas eu não vou entrar nesses detalhes, que tem a ver com potência 2 e não potência 10, mas tudo bem. É bem parecido, certo? Se eu colocar 1 teraparsec. Parsec é uma medida astronômica. É 1 trilhão de parsecs. Só que é meio complicado trabalhar desse jeito, tá? Depois eu sigo, Matheus. Só me seguir que eu sigo de volta. Eu sigo mais gente do que me seguem. Mas eu decidi que eu não sigo ninguém famoso, sabe? No meu Instagram não tem nenhum famoso. Eu sigo só. Se eu vejo se a pessoa tem mais de 5.000 amigos, tem que ser conhecido pessoal meu, senão eu já dou unfollow. Certo? Se for aluno meu, eu sigo todos. E eu não sigo gente famosa. Não quero saber nada dos famosos. Apesar que nesse
quarentena, eu tô fazendo coisas que eu nunca fiz na vida, assistir Malhação, ver Big Brother na Globoplay, as coisas que eu nunca imaginava, entendeu? Hoje eu sei até quem são alguns YouTubers, eu não sabia nenhum. Bom, só para entender isso aqui tem uma certa utilidade. Vamos supor que eu queira saber quantos gramas são 8.500 quilos. Não, não quero complicar ainda. 8.000 quilos. Então, 8.000 quilos é 8 vezes 10 ao cubo quilo. Porque tem 3 zeros. Só que 1 quilo não é 1.000 gramas. Então, se eu quiser passar para grama, eu poderia simplesmente trocar o quilo. Eu já falei que o K é igual a 10 a 3. O M é 10 a 6. O G, 10 a 9. E o T, 10 a 12. Então, eu posso trocar o quilograma por 10 ao cubo gramas. Conserva a base, somos expoentes. 3 mais 3, 6 gramas. Certo? Ah, tá. Não tem utilidade, é só multiplicar por 1.000. Agora não, mas vai ter sim. Vou dar um exemplo. Peraí. Tô aqui no Instagram, deixa eu colocar alguém famoso aqui que eu conheça, porque eu não conheço muito famoso. Eu Deixa eu pôr, não vou seguir não, porque eu não sigo, só Matheus eu vou seguir, mas os famosos aí não, certo? Eu não sei, é professor underline Otávio, mas vamos ver aqui Neymar. 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 O Neymar, ele tem 138 M seguidores. Então veja. Acabei de entrar aqui no Instagram do Neymar. Neymar tem 138 M seguidores. Olha, então, o número de seguidores do Neymar é 138 vezes 10 a 6, porque M é milhão, então é mega. Então, o número de seguidores do Neymar é isso daqui, que pode ser escrito assim, que pode ser escrito 1,38 vezes 10 a 8, tá? Que tem 8 casas. Nota que eu estou falando número grande, ainda eu não falei aqui do mili, do micro e do nano, igual falou no livro. Então, veja, a gente precisa trabalhar com números grandes. Pensa bem se o Neymar, se colocasse os números detalhados dos seguidores que ele tem, não tem nem como ver aqui. Estou no negócio dele, não tem como ver. Mas se tivesse, não teria. E ele segue só 1.200. Aqui não aparece. Nós tem 268 pessoas que eu sigo que seguem o Neymar. 260. Então, o Neymar provavelmente só segue gente famosa. Deixa eu pegar uma pessoa aqui que o Neymar segue. Felipe Prior. Felipe Prior tem 6,6. Ah, olha interessante. Olha quantos seguidores o Prior tem. 6,6 mega. Tá vendo 6,6? Esse vírgula 6 aqui é 600 mil. Então, isso aqui é 6,6 vezes 10 a 6. Quando eu vou escrever esse número, eu já tenho um número depois da vírgula. Então, eu tenho que pôr mais 5 números. Olha aqui. Ó. Esse é o número de seguidor que o Felipe Prior tem. Tá? Peraí. Deixa eu ver o que o Luiz Felipe está falando. Por que 10 elevado a 6? Vamos lá, voltar lá. Porque mega é 10 elevado a 6. Vamos voltar lá. Ó. Mega é o símbolo de milhão, 10 elevado a 6. Giga é 10 elevado a 9. Tera é 10 elevado a 12. E o K é 10 elevado a 3, que é 1.000, certo? Aí, ó. Viu, Luiz Felipe? Isso aqui é o que você acabou de me perguntar.
Deixa eu ver a pergunta. Outro aluno falou alguma coisa ali. Vamos ver. Tem o Daniel aqui, é complicado. Eu já falo pra você, Franqueline. Deixa eu ver o que o Sick Boy. Sick Boy, não sei quem que é, mas põe aí. Pode colocar 10 elevado ao cubo. Ah, deu pra entender. Deixa eu ver. 8.000 vezes 10 elevado ao cubo. Vamos ver. Não, sim, pode. Pode colocar 8.000 vezes 10 elevado ao cubo. Só que aí eu não conseguiria fazer a... Olha, ele tá falando isso aqui, ó. 8.000 vezes 10 elevado ao cubo. Sim. Só que para colocar em notação científica, eu teria que transformar esses três zeros aqui. É claro que dá para saber que aqui é 3 mais 3, 6. Mas tá certo o Sick Boy, que eu não sei quem é. Franqueline, se for 105M, é só botar 105 vezes 10 a 6, 105 com 6 zeros. Quando não tem vírgula é fácil, só colocar número na frente. Agora, quando tem vírgula, que é o caso aqui do Prior, e deixa eu olhar um que eu gosto mais aqui, Babu Santana. Torci pra ele. E ele saiu. O Babu deve ter menos, vamos ver. Babu Santana. O Babu tem 7,1M. Então, 7,1M é o quê? 7,1 vezes 10 a sexta, que é... Já tem 1 depois da vírgula. Então, vou ter que colocar só 5. E por que isso acontece? Porque isso aqui é 7,1 vezes 1 milhão. Então, tem que ser um pouquinho mais de 7 milhões. Certo? E aí, eu respondo o que a Franqueline perguntou. 105M tá aqui. Ah, o meu canal do YouTube. Meu canal do YouTube tem 3,76K. Não vai ter 1 milhão, né? Se tivesse 1 milhão, eu ia passar vergonha por dia. Então, é isso aqui, porque o K é 10 a 3. Então, isso significa que eu tenho... Já tem 2 números depois da vírgula. Então, tem que ser só 3. Eu tenho isso aqui de seguidor no meu canal. Até bastante, né? Que tem canal muito melhor que o meu, que tem 70 inscritos. Então, por que é isso aqui? Porque já tem 2 números depois da vírgula. Você já tem 2 números. E pensa bem, isso aqui é 3.000. Tá? Alguma pergunta a respeito disso? Tá, Carolina. Bom, eu gosto quando as pessoas perguntam. Por que 5 números, Carol? Vamos pensar de duas formas. Primeira coisa, isso aqui não é 6 milhões? Então, na casa dos milhões só pode ter o 6, porque é 6 milhões. Certo? Isso aqui não é 7 milhões? Então, na casa só pode ter o 7, senão seria 7 milhões. Não seria 7 milhões. Eu tenho 3,76K, então tem que ter só o 3 na casa do 1.000. 3.000 e pouco. Agora, por que tem que colocar 5? Porque já tem um número depois da vírgula. Isso daqui, vamos fazer direitinho. Ó, o Prior tem 6,6 M seguidor. Isso aqui é 6,6 vezes 10 a 6. Só que 10 a 6 é 1 milhão. Fica muito complicado se eu ficar toda hora escrevendo um número inteiro. Imagina se tivesse muito mais casas. Então, 6,6 vezes 1 milhão é 6 milhões 600 mil. Certo? É mais fácil pensar, porque é 6 milhões alguma coisa. Tem um monte de regra que você pode inventar. Mas é o seguinte, já tem um número depois da vírgula, não tem? Então, incluindo esse número aqui, são 6. Se eu não incluir esse número, são 5 zeros. Olha o meu caso, 3,76K. Isso é 3,76 vezes 10 ao cubo. Ou seja, 3,76 vezes 1.000. Então, é 3.000 e pouquinho. 3.760. Olha aqui. O que tem depois da vírgula são 3 números. Esse 6 tem a ver com esse 6, esse 3 tem a ver... É porque vocês têm que entender o que está acontecendo. Não adianta vocês decorar. Ah, uma regra, se for assim, eu faço assado. Muita gente tenta entender matemática, isso é uma coisa que eu corrijo no Podemos. Ah, se for assim, eu faço assim. Se for assado, eu faço assim. Você tem que entender o que está acontecendo. Se você não entende o que está acontecendo, fica muito difícil de ensinar qualquer coisa. Tá, eu posso até inventar truque, mas esse truque vai te ajudar agora. Depois, quando tiver um problema, ele pode confundir você. Tá? Certo? Então,
Então você tem que tentar compreender o que está acontecendo. Tá? Presta atenção que até agora eu estou falando de número grande, tá? De número que são números que têm uma quantidade grande de zeros. Então, eu falei desses múltiplos. Eu não falei do hecto e do dec, tá? Mas eu estou falando dos números grandes. Agora, eu podia estar falando de números pequenos também. Mas antes, deixa eu dar um exemplo. Vamos pegar esse exemplo aqui. 6,6. O Prior tem 6,6 seguidores. Vamos supor que todos gostem dele. Porque a gente sabe que não dá para garantir que é verdade. Ele tem isso aqui de seguidores. Claro que eu estou dando um exemplo forçado. Vamos supor que cada um fosse votar nele 2.000 vezes por dia. Num paredão. Por 2 dias. Isso é quanto? É só multiplicar tudo, certo? Poderia fazer simplesmente assim, ó. 2.000 vezes. 2 vezes 10 ao cubo. 2 dias. E eu esqueço os zeros. Tem gente que fala, mas eu vou multiplicar o zero que é mais fácil. Não cabe na calculadora. Não cabe. Se tiver 72 zeros, como é que você vai fazer? Você tem que aprender a fazer assim, mesmo que você ache mais fácil de outro jeito. Não cabe na calculadora. Na calculadora vai aparecer um E72, por exemplo, depois. Tá? Então, eu faço a conta aqui. 6,6 vezes 2 vezes 2 e não sei quanto que é isso, 6,6 vezes 4. A única conta que eu preciso fazer. Até na calculadora vocês têm que fazer isso. Vocês podiam fazer na calculadora. 26,4 vezes 10. 6 mais 3, 9. Conserva a base, somos expoentes. Em geral, a gente faz o seguinte. Quando tem mais de um número antes da vírgula, eu forço para ficar 2, só aumentando o número aqui. Eu jogo uma casa para lá e aumento um número e fica desse jeito, notação científica. Isso aqui é mais complicado, eu vou explicar depois, tá? Com mais cuidado. Deixa eu ver se alguém está perguntando alguma coisa que eu não consigo. O Daniel não veio hoje. Ele não falou, ninguém perguntou nada, estou indo para frente, tá? Então, mas claro, não pode ser que eu precise dividir? Sim. Vou mostrar para vocês um caso que eu vou ter que dividir. Não sei se eu consigo. Olha, a distância da Terra até a Lua. Distância da Terra até a Lua. Da Terra até o Sol. Não dá pra gente ir da Terra até o Sol de ônibus, né? Mas eu vou dar um exemplo como se a gente estivesse indo usando um carro, sei lá, um veículo qualquer aqui, só para ficar mais fácil o meu exemplo. Tô conseguindo calcular aqui. O meu computador tem um problema que o teclado não está funcionando, então e entrada USB também não. Então eu não consigo. Não sei. Porcaria, eu tinha que ter visto isso antes. Deu um problema aqui. Não estou conseguindo ver. Só um minuto, pessoal. Problemas técnicos. Meu celular tá uma bosta, meu computador tá uma bosta e não vai dar para comprar agora. Distância, Terra, Sol. Bom, a distância Terra-Sol é 150 milhões de quilômetros. Ou seja, isso daqui. Certo? Eu tô caminhando para ir pro Sol. Eu tô indo pro Sol. Seguinte, vamos fazer um exemplo mais simples. Vamos supor que a luz, a velocidade da luz é 300 mil quilômetros por segundo. Quantos segundos a luz gasta para chegar da Terra até o Sol? Você já deve ter aprendido com o professor Gilson que velocidade é igual a distância sobre o tempo, ou ΔS sobre ΔT, tanto faz. Então a distância, eu posso
Para calcular o tempo, eu posso trocar o v com o t, tempo, é igual a distância sobre velocidade. Então, se eu pegar a distância e dividir pela velocidade, eu vou descobrir quantos segundos tem. Agora, pensa bem, você vai ter que fazer essa divisão aqui. É fácil fazer isso assim, né? Para fazer essa divisão, para calcular quantos segundos gasta, corta esse zero com esse zero, 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 ficou fácil. 15 por 3, 5. Tem dois zeros, 500. Então a Lua gasta 500 segundos. Certo? Nossa, alguém está chegando quase no fim da aula. Deixa eu falar. Tchau. Chegou no finalzinho, Nathan. Só ir de noite, né, Felipe? É igual a pessoa que falou que a Lua é mais importante que o Sol, porque o Sol brilha de dia já é claro, né? Bom, então, 500 segundos. Veja que essa divisão aqui não é prática. Aqui não é prático. É fácil, mas não é prático. Como é que a gente faz? A gente transforma isso daqui em notação científica. Eu posso até deixar 15. Não é o certo fazer isso aqui, mas vamos fazer. Aqui tem 7 zeros. Então, 15 vezes 10 a 7. Tá? A notação científica seria 1,5 vezes 10 a 8. Eu vou dividir, então vou pôr um tracinho de fração, por 3, 5 zeros. Por 3 vezes 10 a quinta. 15 dividido por 3, 5. Ali, 5. Agora, peraí que tampou aqui. 10 a 7 dividido por 10 a 5. Quando eu tenho divisão, eu conservo a base e subtrai os expoentes. 7 menos 5, 2. 5 seguido de 2 zeros. Ah, Otávio, não é prático, tá? Mas imagina se tivesse um monte de zero aí, tá? Tivesse um número muito maior. Eu vou trazer exemplos na próxima aula que mostrem que isso fica mais claro, tá? Próxima aula já vai ser praticamente segunda. Essa já é a segunda semana do PET. Vocês podem fazer aí o PET, só que eu não sei o que eu vou ainda cobrar de trabalho de vocês. Quem não estiver assistindo a aula, vai precisar assistir no YouTube e depois responder um questionário online que eu estou fazendo para poder compensar a presença. Se você está aí presente, isso já está valendo. Eu não expliquei para vocês, hoje na aula, as potências negativas, tá? Eu já falei, essas aulas vão ter 50 minutos, porque eu não ando muito bem esses dias. Na hora que eu voltar, que eu der uma melhorada, eu vou fazer aulas maiores um pouquinho, tá? Mas vamos colocar as potências aqui. Vou colocar 10 elevado a 1, elevado a 2, 3, 4, 5. Eu vou falar muito rapidamente hoje, uma coisa nova para vocês. E amanhã, tá? Amanhã não. Quinta-feira eu vou explicar com mais detalhes, tá? Deixa eu só olhar se alguém perguntou. Tá, peraí, deixa eu ver uma coisa, porque tem gente que perguntou. Carolina, já respondi a tua dúvida, né? Se um dos expoentes for negativo, Franklin, que eu vou falar agora, exatamente agora. Luiz Felipe, vou explicar de novo o final, tá? Vamos voltar lá no outro exemplo, a pedido da Franqueline, do Luiz Felipe e de outros. Tá, vamos começar de novo. Eu quero dividir. Deixa eu colocar os dados aqui. Da Terra até a Lua tem 150 milhões de quilômetros. E a velocidade da luz é 3.000 quilômetros por segundo. Eu quero saber o tempo que ele vai gastar para chegar na Lua, então eu tenho que dividir. Então o tempo é divisão de 150 milhões por 300 mil. Se você armar a conta, estou fazendo na calculadora, você pode cortar os 5 zeros aqui. Aqui você vai cortar 5.500 por 3, 300. Acho que vocês entenderam. Mas eu poderia ter colocado tudo em notação científica. Isso daqui eu colocaria 15 vezes 10, 7 zeros. 3 vezes 10, 5 zeros.
E o tempo, então, seria a divisão desses dois aqui. Nessa divisão, 15 por 3 é 5. E quando eu faço divisão de potência de mesma base, eu conservo a base e subtrai os expoentes. Eu estou dividindo. Quando multiplica, soma. Quando divide, subtrai. 7 menos 5, 2. Então, essa é a resposta. Tá? 5 vezes 10 é 2, 500 segundos. Vai dar um pouquinho mais de 8 minutos. Tá? Certo? Então, o Sick Boy, que não sei quem é, Luiz Felipe e a Carolina. Isso aqui é uma explicação alternativa, espero que vocês tenham entendido, tá? É 8,33333 minutos. É 8 minutos e 20 segundos. Certo? Não é exatamente isso, tá, pessoal? Isso aqui é uma aproximação bem aproximada. Respondendo uma coisa que a Franquelin tinha perguntado, e se a potência for negativa? Isso que a gente vai explicar melhor na outra aula, está quase acabando hoje, tá? Mas vamos colocar aqui, ó, 10, menos 1, menos 2 e menos 3. Deixa eu pôr menos 4, menos 5 também. Só para ficar igual. Todo número elevado a zero é 1. Quer dizer, é 1 seguido de nenhum zero. Agora, 10 elevado a menos 1 é 1 décimo. Depois a gente vai entender por que disso, semana que vem. Só tentem observar. Aqui é 1 centésimo. Aqui é 1 milésimo. Aqui é 1 décimo milésimo. Talvez vocês não saibam, porque eu vejo que muita gente, em lugar de tentar entender o que o professor está explicando, só aprende como faz. Por isso que depois cria dificuldades futuras. Você tem que tentar entender o que você está fazendo. Senão, no futuro, vai ficando cada vez mais difícil, tá? Então, depois eu vou explicar o porquê disso aqui, tá? Isso é potência negativa. Só que a gente não escreve geralmente em fração quando está falando número pequeno. Isso aqui é 0,1. 1 décimo, isso aqui é 1 décimo, né? Isso aqui é 1 décimo, isso aqui é 1 décimo também. Isso aqui é 1 centésimo, isso aqui é 1 centésimo também. Isso aqui é 1 milésimo, isso aqui é 1 milésimo também. Isso aqui é 1 décimo milésimo. Isso aqui é 1 décimo milésimo. E aqui, desse jeito. Não sei se vocês estão notando, número de zeros aqui também é igual ao número, só que é 0,001, uma coisa muito pequenininha. Isso aqui são números grandes. E isso daqui são números pequenos. Eles têm nome, né? Isso aqui é 10, 100, 1000, 10 mil, 100 mil. Aqui é 1 décimo, 1 centésimo, 1 milésimo, 1 décimo milésimo, 1 centésimo milésimo. E também tem símbolos para representar eles. Noel tá chegando. Noel, você chegou na hora de acabar, Noel. Falta 5 minutos para acabar, mas tudo bem. Muito atrasado. Não, tem importância. Tenta na próxima. Tenta assistir depois no YouTube que eu vou postar lá, tá? Vou explicar isso daqui com muito detalhe. E aí vai responder o que a Franqueline estava me perguntando. Da mesma forma que tem símbolos para representar esses números aqui, ó, que eu falei. Aqui é deca, aqui é hecto, aqui é o quilo, aquele K do Facebook. Aqui também tem. Aqui é centi. Não, deci, que é centi, e aqui é mili. Da mesma forma que eu falei que aqui tem 10 a 12, 10 a 9 e 10 a 6, como mega, giga e tera, aqui eu tenho 10 a menos 6, 10 a menos 9 e 10 a menos 12, que chamo de micro, que é um M de perna comprida, que é um M grego, micro, o nano, que é um N minúsculo, tá? E aqui o pico, que é um P minúsculo. Tá? Pico, nano e micro. Tem gente que conhece microchip e nanochip, então o pessoal adivinha, né? E aqui é o mega, giga e tera. Eu vou selecionar antes da aula alguns exemplos para a aula que vem, para a gente não ficar precisando pesquisar aqui no Google, tá? Então foi uma aula rápida, mas espero que tenha sido boa.
Se alguém tiver dúvida, pode me mandar no privado, tá? Eu... Sabe, uma porcaria aqui. Eu vou quinta-feira... Hã? Então, não sei se existe Picochip, mas tem aluno que... O Fábio Onofre, agora descobri que é um City Boy. Tem aluno lá do Instituto que falou alguma coisa no sentido para mim, tá? Porque eles sabiam que era pico. Não sei se tem a ver com técnico informático ou se é alguma aula que eles faziam, tá? E é isso aí. Então, por hoje é só, galera. Vocês já estão dispensados e eu aguardo vocês quinta-feira. Desculpa fazer aulas muito rápidas, mas eu acho que se ficar mais rápido, mais demorado que isso, fica cansativo e experiência própria, tá bom? Então, até mais. Não, sábado não. Por enquanto, terça e quinta nesse horário. Mas vou dar mais aulas se eu ver que não tá dando conta, tá? E eu vou postar lá no meu canal do YouTube, o professor Otávio Salles Educação, tá? Eu vou postar lá o vídeo. Então, até mais, galera. Muito obrigado pela presença. Tem mais ou menos um horário que você vai postar lá? Olha, não sei. Talvez agora, tá? Talvez agora. Uhum. Então, até mais.